Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @Sancler Bernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos, você nos encontra aqui no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida para assistir, para ouvir, tanto faz. O importante é vir discutir com a gente, né? Participar aqui das nossas discussões. E para isso a gente tem mais um episódio hoje. Hoje a gente vai no nosso modelo de qual é a evidência. A ideia aqui é discutir um artigo, né? Mas como sempre, né, Sancler? A gente vai falar do artigo, a gente vai trazer a metodologia, os resultados, mas a ideia é discutir vários pontos e trazer insights que esse artigo coloca, né? Ele não é um artigo novo, ele é de 2016, 18, desculpa. 18, Ele é de 2018. Então, assim, não é super novo, né? Apesar de eu achar que não tem nenhuma mudança expressiva com nenhum outro artigo, nenhuma outra evidência nova a respeito disso, então ainda vale. Mas ele é muito interessante, tanto o artigo em si, propriamente dito, a pesquisa, né, digamos assim, quanto a escrita do artigo, né? Então, já fica aqui a minha sugestão, a gente já vai falar sobre o que é, mas, primeiro, basicamente, para entender e captar tudo, precisa ler 2 artigos. Por quê? Ele é um ensaio clínico, né, de um protocolo que eles criaram. Então, já vou adiantar que é sobre efeitos do treinamento precoce e combinado de resistência muscular, né, e de condicionamento em pacientes ventilados mecanicamente na UTI. Então, ele é um ensaio clínico controlado, randomizado. E aí, para fazer, o que eles fizeram, né? Então, eles criaram um protocolo de exercícios aeróbicos e exercícios resistidos para os pacientes. Então, como tem um protocolo, eles publicaram antes dos resultados, né, do artigo propriamente dito com o resultado, eles publicaram o protocolo. Então, tem um artigo que tem o protocolo todo descrito, e por isso que eu acho que é importante ler, né? Porque normalmente quando é assim, o meu o meu do doutorado também foi assim, né? A gente publicou o protocolo numa revista, e é muito interessante essa ideia de publicar o protocolo, né? Porque primeiro, você consegue descrever com mais detalhes, porque quando você vai para o artigo, a metodologia, o espaço é muito pequeno, né? E aí, publicando um protocolo, você descreve todo o protocolo em detalhes, e também porque garante que você fez exatamente aquilo, porque a partir do momento que você publicou o protocolo, a hora que você vai lá, né, colocar em prática, coletar os dados, você precisa fazer exatamente aquilo que você publicou, né? Então você garante que realmente o protocolo foi seguido. Mas o que eu queria dizer é isso, é que eu acho que vale a pena ler o artigo do protocolo, né, primeiro, porque aí você vai entender, a gente entende bem direitinho a metodologia e tem vários detalhes que a gente vai comentar aqui e que são passíveis aí, né, de discussões mais profundas e que estão lá. Então fica a sugestão para quem for ler, leia o artigo do protocolo e depois vá ler o artigo da publicação dos resultados em si. E a outra coisa, só antes de Deixa eu falar uma coisa fala. legal sobre isso, Débora. Quando a gente fala aqui de qual é a evidência físio, né, os episódios que a gente leva para a parte científica propriamente dita, é muito legal essa questão da publicação do protocolo previamente, porque toda vez que a gente traz aqui um episódio sobre qual é a evidência físio, a gente está falando sobre ciência, né, e discutindo a aplicabilidade da ciência, mas fazer ciência baseado num protocolo que foi publicado, num projeto de pesquisa prévia, é muito legal, porque aí você, é o inverso do que a gente encontra na maioria das vezes. Na maioria das vezes as pessoas vão fazendo as coisas e no final elas espremem para ter algum resultado do ponto de vista de pesquisa que seja publicável. Mas você tem um protocolo, quando você segue o protocolo, qualquer coisa que sair no final é muito importante para a prática clínica, seja favorável, seja contrária, etc. Eu acho que a gente, inclusive, vai discutir isso aqui hoje, né? Então, é muito legal. E tem outra, quando você publica um protocolo desse, e eles registraram no Clinical Trials alemão, né? Tem
cada país tem o seu central de ensaios clínicos, e eles registraram no Clinical Trials, deixa eu até lembrar o nome aqui, German Clinical Trials Register, o registro dos ensaios clínicos na Alemanha. Você pode, inclusive, acompanhar o que vem sendo feito, quantos pacientes já entraram no estudo e tal. Então, isso é muito bacana para a ciência. Do ponto de vista de ciência, é clareza. Ó, estamos fazendo assim, e se você quiser acompanhar, vem acompanhar. Só para a gente ter uma ideia, o registro foi feito em 2012 do protocolo. E o trabalho foi publicado em 2018. São 6 anos para fazer uma publicação de um resultado depois que ele foi publicado, registrado o protocolo, né? Que antes disso já foi elaborado, né? Então, só para enfatizar a importância disso aí dentro do ponto de vista científico. Não, e só para enfatizar, né, o que você está falando, é porque quem talvez nunca tenha mexido, quando você coloca na plataforma, por exemplo, do Clinical Trials, que a gente usa bastante aqui, você coloca lá, por exemplo, o que você vai medir. Então, os meus desfechos são esses. Porque muitas vezes o que acontece, né? É o que você falou, a gente começa a pesquisar, aí o pesquisador fala, isso aqui não foi tão interessante, e aí eu não vou divulgar, né? E quando você tem esse registro, isso não acontece, porque está escrito lá que você ia medir isso. Então, assim, no mínimo você vai ter que justificar por que você não está mostrando aqueles resultados, né? Então não dá para esconder. Então isso é muito legal. E aí, só para terminar essa introdução, dessa coisa que você falou dos anos, né? É muito louco, porque a gente demora muito, né, para conseguir fazer uma coisa muito bem feita. E aí a gente já falou aqui outras vezes, né? A gente precisa entender em que contexto aquilo foi feito, em que época, né? Porque às vezes em 2012, até aquilo ser publicado, outras coisas podem ter surgido, né? Enfim, mas só para comentar. Bom, então vamos lá. Vamos falar do artigo, e aí eu estava falando de ler, né, o protocolo, e a minha sugestão também é ler o artigo em si inteiro, porque eu achei muito rica a discussão, por exemplo, do artigo deles, né? E às vezes a gente acaba pulando, né, lendo só a metodologia, os resultados, então fica aqui a sugestão para quem for ler, para ler o artigo inteirinho, porque está muito bem escrito e acho que vale a pena. E aí a ideia, então, agora, né, Sancler, a gente vai começar a falar do artigo, né? Então vamos falar um pouquinho dos objetivos, da hipótese, da metodologia, e depois a gente quer trazer alguns insights para a nossa prática clínica, né? E principalmente, gente, para quem estiver ouvindo, a gente quer discutir sobre o assunto, né? Discutir sobre talvez crenças que a gente tenha ou ideias que a gente tenha. E não para dizer tá certo ou tá errado, mas para discutir mesmo. Será que, né? Será que? Será que? Será como? Será onde, né? E todas essas variáveis. E aí a gente já começa por aí. O artigo basicamente fala sobre prescrição, né? Sobre prescrever aí 2 tipos de exercício, que seria o aeróbico e o resistido para essas pessoas. A gente tem um podcast também, quem quiser voltar lá, sobre fisiologia do exercício, né? Que a gente gravou. Foi ano passado, né, Sancler? Eu nem lembro. Acho que é. Foi final do ano passado. E aí vale a pena voltar, né, para ler, porque também é um pouco dessa discussão. Mas aí, quando a gente viu o artigo, a gente falou, vale a pena discutir o artigo, porque embasa muito disso também, né? Então, o artigo é da Sabrina Egman. Sabrina Egman, esse é de 2018, mas ela tem publicado muito, né, na nossa área, assim, então é uma pesquisadora que tem trazido muitas publicações aí atualmente. E aí, bom, você quer começar ou eu começo falando do artigo? Eu queria dar uma contextualização antes. Você citou o episódio que a gente tem de Fisiologia do Exercício, né, que a gente fez com o Vitor Hugo, lá de Portugal, e a gente trouxe uma discussão se a forma como a gente usa prescrição do exercício dentro dos princípios da fisiologia do exercício, se essa forma é aplicável dentro da UTI. A gente discutiu muito sobre isso. E esse trabalho, eu acho que eles tiveram o mesmo questionamento que a gente teve, a mesma discussão que a gente fez. Então, o grupo da Sabrina, eles pegam e fazem o seguinte: tudo bem, existem protocolos de mobilização, inclusive o grupo de cuidados usuais recebe protocolos. É bem interessante isso, ele já fica aqui um primeiro ponto do trabalho. O grupo controle é o grupo que é conduzido da maneira como a fisioterapia na UTI é atualmente conduzida. E eles, aí, não é igual a gente
conhece muitas pesquisas assim, cuidados usuais, de acordo com cada um, não. É cuidados usuais de acordo com uma publicação, que é da Michelle Norenberg, de como é feito a condução da assistência fisioterapêutica dentro da UTI. Isso é cuidados usuais. E aí o pessoal, ele quer entender, eles querem ter uma resposta se a gente prescrever o exercício dentro dos princípios da fisiologia do exercício, das características de prescrição FIT-VP, né? Se a gente fazer isso dentro da UTI, da maneira como é feito fora, eles hipotetizam que isso traz um melhor resultado. Então, se eu prescrevo carga, se eu prescrevo intensidade, tempo, frequência, tipo e etc., isso de uma maneira mais... Eu não sei se é correto eu dizer assim, tá, Débora? Mas de uma maneira mais redonda, né? De uma maneira mais assim, do que a gente é acostumado a conhecer nos grandes programas de reabilitação, que isso traria um resultado melhor. Então, contextualizar que essa reflexão que a gente vai discutir aqui hoje é a base da ideia para o artigo. Será que a forma, por isso que a Débora colocou agora, a forma de prescrever é o foco principal, não é o exercício em si, mas a forma de se prescrever o exercício. E eu acho que é algo que a gente até hoje tem uma certa dificuldade de ter clareza para o nosso dia a dia. Por isso a importância de um trabalho, de um episódio como esse no podcast. Não, e é interessante que ela fala, até, eu nem lembro se ela fala isso na introdução ou se depois ela fala lá na discussão, né? Mas ela coloca que o treinamento, né, elaborado, aeróbico e resistido, com essa base de prescrição para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e pacientes pneumopatas, ela fala lá, né, é bem estabelecido. E é uma doença, teoricamente, é uma doença crônica, né? E que talvez se pareça com os nossos pacientes dentro da UTI, não os agudos, né? Não falando daquela fase agudíssima, assim, de 48 horas, né? Mas a partir do momento que eles vão, né, ficando na UTI. E aí ela fala, bom, então se a gente também tem na UTI pacientes que evoluem com fraqueza muscular global, com descondicionamento, né? Tudo isso tem muito cara de pacientes que a gente vê no ambulatório, por exemplo, crônicos, pneumopatas, enfim. E ela fala, se para eles é muito interessante esse tipo de prescrição, a gente hipotetizou que ia ser para a gente também. E aí eu acho muito interessante que ela traz exatamente essa frase lá. A gente transferiu um conhecimento que a gente tinha ambulatorial e para uma população específica para dentro da UTI. Né? E aí, já adiantando, então dando spoiler, não deu resultado. E aí ela fala, talvez o problema tenha sido esse. Não dá para transferir isso de uma forma tão simplista e tão óbvia. Então, é bem isso que você falou. Então, acho que ela partiu dessa visão, né? Poxa, é bem descrito para esse tipo de população. Na UTI falta prescrição, entre aspas, porque acho que isso é outra discussão mais complexa, né? Será que falta prescrição ou será que falta prescrição do jeito que é feito no ambulatório? E na UTI talvez a gente tenha que ter outra realidade de prescrição. Mas aí ela juntou isso, né? Então a gente sabe que a reabilitação precoce é interessante, a gente sabe que esses pacientes evoluem com DET, a gente sabe que a gente não tem bem definido características de prescrição dentro da UTI, e a gente tem uma população que aparentemente parece com a nossa, ambulatorial, vamos tentar fazer o que é feito neles aqui na UTI. E aí eles então fazem um protocolo, né? Como o Sancler falou, tem o grupo controle, que segue um programa da UTI que já existia, eles são muito fortes nisso lá, né? Faz muito tempo, eu vi uma entrevista dela há pouco tempo, onde ela fala isso, que lá é bem estabelecida a cultura, né? Então, eles são muito fortes nisso. E aí, o que ela fez foi acrescentar a isso, então, um protocolo de exercício aeróbico através do Motomed, né? Então, para quem não conhece, o Motomed é aquele ciclo ergômetro que você consegue fazer tanto passivo, se o paciente não está colaborando, quanto fazer ativo, se o paciente entrar. E aí tinha, então, esse protocolo, onde ela colocou exercício aeróbico através do Motomed e exercício resistido. Através de exercícios globais, ela escolheu, né, as musculaturas, bate muito com o teste do MRC ali, né, para fraqueza adquirida na UTI,
e colocou peso, certo? Exatamente. E aí, isso talvez as pessoas estejam escutando, que ainda não leu, deve estar imaginando assim, tá, mas isso já é o que eu faço na UTI. A gente faz exercício de condicionamento, a gente faz exercício resistido. Pois é, mas para seguir os princípios da fisiologia, do que é conhecido fora, como ela citou, ela estabelece metas, então. E aí, como é que são feitas essas metas que ela utiliza? Eu acho que é importante deixar claro que era o que ela estava testando dentro da hipótese dela. O exercício resistido, ele podia ser com exercícios de resistência com peso, halter, tornozeleira, etc., ou com a própria resistência manual. E aí, a gente conhece que fora da UTI, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, sempre na prescrição de exercício resistido é baseado na repetição máxima, seja na repetição máxima testada, seja na repetição máxima estimada, aqueles testes onde você faz um peso qualquer, quantas repetições o indivíduo consegue fazer, e você estima uma repetição máxima. Então, para isso, eles usaram para os exercícios resistidos uma estimativa de uma repetição máxima. E eles trabalhavam com uma carga que ficava entre 50% e 70% de uma repetição máxima do indivíduo. E aí, então, é só para todo mundo que está nos ouvindo entender, né? Ah, mas como é que eu vou saber se eu não faço uma repetição máxima? Então, existem calculadoras hoje, se você colocar no Google calculadora de 1RM, existem milhares de calculadoras, você faz uma repetição com uma determinada carga até a falência, até a falha, e aí você tem uma estimativa de 1RM. Então, eles prescreviam os exercícios com 50% a 70%, de 8 a 12 repetições, de 2 a 5 séries, com 2 minutos de intervalo de repouso entre cada uma dessas séries. Essa era a forma que se prescrevia o exercício resistido. Já o exercício aeróbio era feito no Motomed, e aí eles recomendavam um período de 20 a 30 minutos do exercício, começando com 20, progredindo conforme a capacidade do paciente, e aí chama a atenção para uma coisa, é que esse exercício podia ser, mesmo ele sendo focado no condicionamento, ele podia ser desde a parte passiva, então os indivíduos que não respondiam, eles podiam fazer lá 20 minutos de Motomed passivamente, ou de uma maneira assistida, que era encorajado durante todo o protocolo, ou quando pudessem fazer de maneira independente, eles faziam de maneira independente. Então, essa era a forma de prescrição adicionada à reabilitação casual. Reabilitação casual que era estabelecida em níveis e em busca de melhores marcos funcionais. Era isso que a reabilitação buscava. Tem até uma parte do texto que eu achei bem interessante, Débora, que coloca assim, qual era o alvo, né? Qual era o objetivo da reabilitação dos cuidados usuais e que estava nos dois grupos? Era uma participação ativa em atividades de vida diária funcionais para promover independência precoce. Para mim, essa é a parte do trabalho que mais esclarece o nosso objetivo. Em vez de pensar em quanto de força eu vou dar, é esse o nosso grande objetivo, né? Então, essa era a divisão na forma como se estabeleceu no protocolo a prescrição do exercício. E só para enfatizar, né, ela deixa muito claro a prescrição, né? Porque tem alguns artigos, inclusive o meu, por exemplo, que a gente não fechou tanto, né? Era exercício de força, né? E aí depois vem esse questionamento de mas não tem bem descrito a intensidade, enfim. E aí o dela, então, era de 8 a 12 repetições, com 2 a 5 séries, né? Com 2 minutos de descanso, então ela descreve bem direitinho, né? E aí você falou com 50 a 70% ali, pensando no RM. E o do Motomed, só para também detalhar mais, eles começavam com 20 minutos, com uma taxa de pedal, né, de 20 ciclos por Uma minuto, que eles rotação, né? pegaram uma rotação, que eles pegaram daquele estudo antigo, que foi um dos primeiros a mostrar que fazer o ciclo ergômetro melhorava força de quadríceps e o teste de caminhada. E aí, se o paciente tolerasse, então, o paciente começasse a participar e tolerasse, e aumentando para 30 minutos, e no máximo chegava a 60 minutos, né? Então não passava disso. Outra coisa que eu acho legal falar, né, que isso vem nos resultados, mas acho que já cabe colocar aqui, que a única diferença entre os grupos foi exatamente isso, né? Porque ela queria investigar isso, né? Então, ela deixa muito claro que, por exemplo, o tempo para início dos exercícios, tanto no grupo controle quanto na intervenção, foi o mesmo, né? Assim, não teve diferença Não teve entre os grupos significância para isso. estatística, né?
E ela deixa bem claro que o início era precoce. Então, essa variável, que podia ser uma variável que podia impactar, né, no resultado final, ela foi, entre aspas, descartada porque os dois grupos começaram precoce. Né? E aí é interessante até que no resultado depois, você falou essa coisa do grupo controle, ele tinha como objetivo, então, esses marcos, né, posturais. Ela fala que o grupo controle até atingiu o ortostatismo, por exemplo, em número maior do que o grupo intervenção, né? Talvez, e aí fica aqui, né? São insights, né, gente? Não é crítica ao trabalho, não é, né, verdade absoluta, são insights. Mas talvez seja um pouco disso, né, que você falou. Não teve diferença. Ah, o que ela analisou, né? A gente vai falar agora que não teve diferença, mas quais eram os desfechos dela, né? Então, capacidade Força. funcional. Então, os dois principais desfechos: capacidade funcional, e aí ela viu pelo teste de 6 minutos, e capacidade de realizar atividade de vida diária através do MIF na alta hospitalar, tá? E aí, como resultado secundário, aí força na alta da UTI, na alta do hospital, e aí tanto pelo MRC quanto pelo dinamômetro, Grip. o hand grip com o Jamar, e eles também usaram um dinamômetro portátil, né? Daqueles que vê Para fazer força membro de uma inferior, né? musculatura mais específica. E, além disso, eles viram evento adverso, né? Que eu achei também interessante. O Time Up Go foi feito na alta hospitalar. Viu o tempo de ventilação, viu o tempo de estadia na UTI, no hospital. E eles viram qualidade de vida através do SF-36 6 meses depois da alta. Então foram esses os desfechos analisados, né? E aí, voltando então, né, uma das coisas que ela fala é isso, né? Não teve resultado, a gente pode falar já já mais sobre isso, mas que o grupo controle, eles tiveram um nível de mobilidade maior e mais rápido do que do que o grupo intervenção, né? E aí é interessante você pensar que é isso, né? Quando a gente fala em qualidade de vida e tudo mais, será que isso está muito relacionado para esses pacientes nesse momento, né? Muito relacionado à força e à capacidade aeróbica de VO2 dele, ou muito ao quanto ele consegue levantar e andar até o banheiro, levantar e comer numa mesa, né? Então, e de novo, aí a gente se pega a pergunta, né, pensando, será que a ideia da prescrição é exatamente essa dentro da UTI? Não sei, né? Mas enfim, quer falar os resultados? Eu já estou aqui Eu, pensando sobre. Não, eu acho muito legal isso, porque tem dois pontos importantes para a gente discutir. Um é o conhecimento da fisiopatologia do nosso paciente. A gente está diante de pacientes que vão desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI, e a gente sabe que isso tem impacto severo para até o fim da vida. E aí, quando a gente fala de fraqueza muscular, fraqueza se trata com fortalecimento. Parece meio óbvio. Talvez até a gente tenha errado ao longo da história dos nossos conceitos de tratar só como fraqueza muscular adquirida na UTI. Ela não é só fraqueza muscular adquirida na UTI, ela é uma dependência funcional adquirida na UTI. E conhecendo a fisiopatologia, a gente sabe que o indivíduo internou, ele era previamente rígido, previamente independente funcional, e às vezes 5 a 7 dias depois da internação dele, ele está com um quadro de dependência funcional a partir daí. Então, eu estou diante de uma coisa que veio rapidamente, e conhecendo a fisiopatologia, se eu não faço intervenção nenhuma, isso é duradouro, mas se eu faço intervenções, a gente sabe que isso também se reverte de uma maneira muito rápida. Então, começa a esclarecer, quando eu tenho trabalhos como esse, que adicionar essa prescrição baseada num FIT-VP, porcentagem de carga e tal, ela não me melhora todos esses desfechos, então a gente começa a questionar se ela é necessária. Não, ela é dispensável. O que eu tenho que focar é nesse ganho de etapas e marcos funcionais para os nossos pacientes. E tem um outro resultado que ela traz que me chama a atenção para isso, que eu acho muito importante. O grupo mediu o tempo de cada sessão médio que era feito para os pacientes. E foi uma das poucas coisas diferentes que o grupo intervenção tinha um tempo maior, em torno de 25 minutos. E o grupo controle tinha um tempo médio de atendimento de 18 minutos. Se você tem os mesmos desfechos, gastando 25 e gastando 18,
precisando de um motomed e não precisando de um motomed, precisando fazer conta de carga e não precisando fazer conta de carga, também estou pensando na praticidade do dia a dia. Se eu alcanço os mesmos resultados, imagina, talvez seria muito mais interessante a gente testar 18 versus 25 minutos daquele cuidado voltado para os barcos funcionais do que acrescentar esse outro tipo de intervenção, né? Então, é muito claro que os resultados são, para esses dois desfechos que a Débora colocou, distância percorrida no TC6 e independência funcional pela MIF, não houve diferença. Os desfechos secundários, força, MRC, hand grip, dinamômetro para força de quadríceps, qualidade de vida, tempo de ventilação mecânica, nada disso também houve diferença quando a gente compara protocolo com controle. Então, em resumo, não, a gente não tem diferença entre os dois, um grupo ficou com 58 pacientes e o outro ficou com 57 pacientes, então é um N considerável, foi feito com cálculo amostral, com uma estratégia para evitar perda de pacientes, né? Então eles fizeram reposição de perda de paciente, foi feita análise por intenção de tratar e chega-se à conclusão de que não há diferença. Então o protocolo, ele gastou mais tempo, mas ele não trouxe benefícios para os pacientes. E aí eu acho que é onde abre aqui para a gente fazer uma discussão a respeito disso para a nossa prática clínica, né? Será que cabe para nós, fisioterapeutas, estarmos pensando em quantos % da RM a gente vai utilizar para prescrever um exercício de força para o nosso paciente? Vou dar minha resposta, tá, Débora? Acho que a gente tem, como a gente já está aqui há 2 anos nesse podcast, a gente pelo menos acho que a gente tem essa liberdade aqui de dar opinião. A minha opinião é que não tem o menor espaço hoje em dia para isso, né? Eu tô, não só por esse trabalho, mas pelo que a gente vem vendo aí dentro da literatura. Eu vou dar minha opinião, mas daqui a pouco. Mas só porque eu queria comentar, né, para só não perder o raciocínio, que você estava falando da questão da fraqueza, né, adquirida na UTI e do nome, né, achei interessante essa colocação e que faz sentido, né, se a gente parar para pensar, então, né, como você colocou, poxa, se eu tenho pacientes que evoluem com fraqueza adquirida na UTI, e isso é um problema, como que eu corrijo fraqueza? Com exercício de força, né? Então, assim, no grosso, né, no bruto, né, sem lapidar o pensamento, ele faz um certo sentido, né? E aí você falou, talvez a gente não devia chamar de fraqueza adquirida na UTI, mas de incapacidade adquirida. Mas até, e isso cabe outro episódio sobre fraqueza adquirida na UTI, mas até a fraqueza adquirida na UTI, ela vem evoluindo, né, Sancler? A tal ponto que hoje a gente sabe que não é uma fraqueza propriamente dita, só, ou pelo menos a gente não tem só esse componente, né? O que eu quero dizer dentro com do isso? Conceito clássico, né, de fraqueza, dentro do Isso, conceito clássico de fraqueza. Exatamente, obrigada. Eu ia falar, por exemplo, sei lá, como por exemplo, nem sei se, né, não é muito minha área, não posso garantir isso, mas, não sei, por exemplo, paciente com câncer de mama que eu atendo, né, e que você vê que ela fica lá um mês sem mexer o braço, porque o médico mandou e ela fez. E aí ela vem para você, efetivamente ela tem uma fraqueza, né, mais propriamente dita do que os nossos pacientes, que muitas vezes não é só uma fraqueza, e isso está descrito no conceito. É que ninguém mudou o nome de fraqueza adquirida na UTI, mas está descrito lá que não é propriamente uma fraqueza, né? Que a gente tem um componente ali neuromuscular que pode estar junto, um componente até de descondicionamento ali do músculo, né? Então, não necessariamente é uma fraqueza. E aí, por exemplo, sempre foi uma coisa que me inquietou, né? Eu falava assim, gente, engraçado, esse paciente, ele tem uma força razoável, por que eu não consigo colocar ele em pé né? Ele não fica em pé sozinho? Porque tem muito ali de ativação muscular, né? Tem a ver com o sistema nervoso, entrando ali nesse conceito de ativação muscular, que não é só fraqueza do músculo. Então, eu acho que por isso, né? E esse avançar do conhecimento também traz essa ideia de que, assim, não é tipo, vamos fortalecer só, né? E aí, e que talvez essa relação ela não seja tão estreita, né? E que tenham outras variáveis aí no meio de fraqueza, então fortalece. E aí, dando a minha Isso opinião. até, Débora, a gente voltar antes da sua opinião, guarde ela só mais um minuto. Suspense.
Eu lembro de há 10, 15 anos atrás, quando o pessoal falava, vai dar uma aula, aí eu ia dar aula, sempre o tema era fraqueza muscular adquirida na UTI. E eu começava a aula contando um pouco sobre o histórico do nome. E antes do diagnóstico ser fechado como fraqueza muscular adquirida na UTI, a gente usava muito o termo polineuromiopatía do doente crítico, porque a gente entendia por trabalhos que fizeram biópsia muscular, por trabalhos que fizeram estudo eletrofisiológico, a gente percebia que eu tinha dano na estrutura nervosa, eu tinha dano na estrutura muscular que levava à incapacidade funcional. Então é isso que você colocou. Apesar do nome ser assim, talvez a relação não esteja tão clássica de, eu tenho uma pessoa que pega peso todo dia, o músculo dela é forte, uma que não pega, o músculo dela é fraco. Não é bem essa relação tão simples assim. É. E aí, então, dando a minha opinião, acho que eu vou ficar um pouco mais em cima do muro do que você, mas no sentido assim, de que eu acho, eu não colocaria assim, não cabe, mas eu acho que cabe pouco, né? Eu acho que tem um ou outro paciente que sim, se beneficia disso, né? Então, não sei, vou tentar pensar aqui um exemplo, mas é isso, é bem específico. De repente, um paciente, não sei, que era DPOC e já vinha num trabalho aí prévio, ambulatorial, e aí ele interna, ele entra, né, num momento agudo, não acho que cabe, mas aí por algum motivo ele fica na UTI por mais tempo, e aí você começar a retomar isso, pode ser um uso, né, mas é isso, eu também acho que a gente tem que tomar cuidado com a luz que a gente joga em cima disso, sabe? Do tipo assim, então se você vai lá e faz um exercício de força, porque pelo amor de Deus, né, Sancler, vamos lá. A gente não tá falando aqui, gente, que não é para fazer exercício de força com paciente na UTI, tá? A gente não tá É sobre falando a que exercício forma de prescrever que a gente está falando. Isso, a gente não tá falando que exercício resistido não serve para nada ou não cabe na UTI. Mas a questão é, será que eu, que de repente, né, tô dando um exemplo, eu que vou lá e falo para o meu paciente, vamos começar com esse meio quilo, né, e começo a fazer os exercícios de força com ele, e de repente eu vejo que ele tolerou bem, daqui 3 dias eu tento subir para aí, ele não tolerou volto para o meio. Será que isso vai ter tanta diferença de um paciente que eu vou calcular o RM dele, que eu vou colocar na porcentagem provavelmente não, né? De novo, para a imensa maioria dos pacientes, talvez tenha um ou outro, mas e aí entram outras questões que eu não acho que cabe aqui, né, Sancler, mas que a gente vai discutir isso em algum momento, é o tempo que o paciente fica na UTI, né? De novo, é a jornada que ele tem lá dentro por muitas variáveis e que podem interferir nisso também e dizer a favor ou não de você efetivamente achar que só é prescrição de exercício se você calculou e se você fez, né? Então, acho que é um pouco disso. E aí, é isso que ela traz na discussão, né? E que eu falei que eu achei a discussão do trabalho muito bonito. Ela traz essa ideia de, peraí, talvez a gente não consiga transpor exatamente como é, né? E, de novo, isso não quer dizer que a gente não tem que fazer, né? Mas isso quer dizer que talvez não vale para todo mundo, porque essa foi o diferencial, né? Ela pegou todo mundo, né? Então ela não falou assim, eu peguei quem tinha fraqueza, ela pegou todo mundo. Então isso não vale para todo mundo, isso não vale toda hora, isso não vale, não necessariamente vale exatamente desse jeito, né? E eu acho que você deixou muito claro que a gente está falando sobre a forma de prescrever, e talvez entender essas especificidades seja o grande caminho. E eu acho que abre luz para a gente de, talvez esse não seja o ideal, mas de que forma a gente pode prescrever. E aí tem uma parte da discussão, concordo com você, uma discussão muito interessante, vale a pena a leitura, e olha que nem sempre as discussões são algo que vale a pena a gente perder o tempo. Como você falou, vale muito mais a pena você perder o tempo em metodologia e resultados, e você, na sua cabeça, você discute com a sua bagagem, né? Mas esse é um trabalho que vale a pena, sim. Mas ela fala sobre a falta de informações sobre volume de treino para esses pacientes. E aí, dentro da fisiologia do exercício, há um caminho hoje levando a quebrar as evidências até fora da UTI em relação à prescrição muito fixa em porcentagem de carga, em número de repetições. Há um caminho muito tendencioso para o volume de treino.
Então, quando eu quero que o indivíduo ganhe força, não necessariamente eu tenho que pensar em começar com 60%, 70%, 80%, 90% de uma RM. Talvez você trabalhar com 60%, mas aumentar o volume de treino seja mais interessante. E aí, eu lendo o trabalho dela, eu fico pensando em todos os trabalhos que têm protocolos de mobilização precoce na UTI, e qual é a característica principal dos protocolos? É que os indivíduos têm que ser trabalhados próximo do nível máximo de função. Então, no nível máximo de força, a gente sabe que a gente não consegue fazer isso fora, no ambiente ambulatorial. Mas talvez dentro da UTI, por essa desconexão que você citou agora há pouco, de fraqueza muscular adquirida na UTI e função, a gente possa trabalhar no máximo da força para ele, sim. Pô, eu vou pegar lá a MRC, ele tem 5 pontos na MRC. Se esse indivíduo só consegue, sei lá, ele tem contração visível, ele vence, faz sem gravidade, ele faz contra a gravidade, ele não faz mais do que isso. Onde é que você vai trabalhar com ele? É contra a gravidade. Se eu pensar no princípio da porcentagem, eu estou em 100% da força dele. É o que a gente faz com os pacientes. Então, os protocolos hoje, eles levam a gente para um nível máximo de função, e a maioria dos estudos mais bem elaborados hoje estão focados no tempo. Nossos indivíduos precisam de volume dentro daquele nível máximo de função. Então, eu acho que você colocou aí, importantíssimo, não é que a gente não vá fazer exercício de força, mas eu acho que a prescrição não tem que ser pela intensidade, pelo tipo do exercício, pela frequência do exercício. Eu acho que ela tem que ser muito mais pelo tempo, pelo volume de treino que a gente oferece. Então, o indivíduo que é grau 3 na MRC, independente de uma RM, se eu coloco ele 20 minutos para ele ficar ali vencendo a gravidade, mas eu estou ganhando força ou resistência? Eu estou quebrando um padrão da polineuromiopatia para ele associado à função. Então, eu acho que o foco no volume, principalmente baseado no tempo da nossa sessão, é uma grande luz que a gente tem para a prescrição dos exercícios hoje na UTI. E fora que, na verdade, ela teve uma boa ideia muito tempo atrás, né, de pensar em um grupo de população. Mas, enfim, não foi exatamente, talvez, assertivo, né? E o que parece hoje é que a gente tem grupos de população dentro da UTI que se beneficiam de algumas características específicas, né? Mas, de novo, nenhuma delas é muito específica assim, mas fica para outro dia essa história. O que eu queria comentar também, antes da gente terminar, Sancler, é que ela fala que eles não conseguiram alcançar o que eles tinham planejado, né? Do exercício resistido. Então, ninguém chegou exatamente naquilo que estava no protocolo, né, até o final, digamos assim. O que também é uma questão, né? Então, é isso que você falou. Será que esse 70% do paciente ali do RM, para o nosso paciente, quando a gente coloca ele para fazer, será que já não é 100 ou até passando de 100, por exemplo, né? Então, Eu acho que é essa é uma próximo dos 100 crítica. sempre. Essa é uma crítica minha, pessoal, agora, a essa questão, né? Porque além de você transpor do ambulatório, né, de uma população específica para cá, você transpõe pontos de corte que a gente não conhece dentro dos pacientes da UTI, né? Então você está transpondo, tem que trabalhar entre 50 e 70, mas a gente não sabe se é 50 a 70% do nosso paciente da UTI é igual aquele fora, né? E diferente, por exemplo, do TMI, que a gente já tem evidências robustas e tudo mais, a gente não tem para o exercício periférico, né? Então a gente precisa tomar Acho que cuidado com isso. a dificuldade de você chegar nesse valor e a dinâmica rápida do paciente. Se você pegar um paciente num programa de reabilitação cardíaca, você começa, sei lá, com 50% de uma RM. Aí o Colégio Americano de Medicina do Esporte sugere que a cada semana, com 3 sessões, ou a cada 2 semanas, você aumente 10% da uma RM, ou meio quilo, certo? E para um paciente que fica 3 dias na UTI? Que hoje você trabalhou o máximo que ele podia fazer. Como é que eu vou determinar isso? Eu vou fazer um teste de uma RM. Um teste de uma RM é exaustivo para uma pessoa normal. Imagina para um paciente. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir ter essa clareza. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se a gente não tem essa clareza, talvez o tempo seja uma coisa, as atividades. O que você acha da percepção subjetiva do esforço? Borg. Deixa eu só terminar. Só para puxar o que você estava falando, e talvez a gente não precise disso, né? De novo, Exato. talvez dê para a gente trabalhar bem feito sem isso, porque é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa vai embora, sei lá, com 5 dias, né? Qual é o objetivo?
que ela levante, vá no banheiro, tome banho, volte, né? E não, eu vou prescrever tantos por cento RM para depois, né? Você falou, a cada uma semana ou duas subir, ela foi embora, né? Então, será que esse é o momento E lá disso, fora vai né? ser Será outro que. cenário, outro programa, né, que ela Ah, vai receber. exatamente. Bom, enfim, eu gosto bastante da percepção de esforço, porque eu acho que ela a crítica de muita gente é que ela é subjetiva, né, como o próprio nome diz. Mas eu acho que ela descobre a parte objetiva, né, e por ela ser subjetiva, ela fica descoberto o você ter uma coisa objetiva. Mas, por outro lado, ela leva em consideração, querendo ou não, a clínica do paciente, né? Porque se, por O exemplo, se momento, ele né? está com febre, se ele tá com febre, se ele tá, sei lá, se ele. Até questão de humor, né? Se hoje ele tá mais desanimado. Tudo isso vai interferir na forma como ele tá entendendo aquele exercício e vai te dar um norte melhor para falar, pô, hoje é melhor eu parar por aqui, entendeu? Então eu gosto bastante dela, eu acho ela interessante. Eu também acho. Eu acho que ela é o. Eu uso ela no meu direcionamento para prescrição. Eu acho que tempo, volume de atividades, buscando o máximo de nível funcional, associado à percepção subjetiva do esforço, eu acho que é o grande caminho. A percepção subjetiva do esforço, para mim, ela equaliza essa dinâmica do paciente que você colocou. Ele não dormiu bem. Não adianta eu pegar e dar 60% da carga que eu calculei no dia anterior para ele naquele dia. Então, pela percepção subjetiva, favorece com que ele consiga realizar dentro do nível de esforço, e não do nível de carga, mas do nível de esforço que a gente propõe para ele. Então, eu acho que ela deveria ser mais bem explorada dentro da UTI na prescrição dos exercícios, sejam exercícios de condicionamento, sejam exercícios funcionais ou de força. A gente falou bastante aqui do Resistido, né? Mas vale lembrar também que era isso, era um programa para ver se aeróbico e resistido, se esse combo vale ali para o paciente, para todos os pacientes dentro da UTI, né? Só para terminar, é que na discussão ela discute muito o resistido, né? Mais do que os componentes ali do aeróbico. Só para terminar, a Sancler, ela também fala sobre os eventos adversos, né, que Isso. ocorreram, e aí ela fala que eles foram raros, né, então, como é uma abordagem que você tem ali um passo a passo, ela é supervisionada. Posso falar uma coisa que eu esqueci que me chamou a atenção também? Que acho que eu até comentei com você antes, que ela falava assim, que se o paciente, a proposta era eles faziam, né, o exercício ali com o paciente. Se o paciente entendesse bem e fizesse direito, a proposta era, sabe o quê? Que ele fizesse sozinho, né? Então, outra coisa que eu achei muito interessante e que a Folheto, gente, não é? no folheto, e Dava que um a gente não folheto para ele. desapega aqui no nosso país, né? Porque, sei lá, se a gente tem medo de perder o lugar, mas enfim, é outra discussão também. Então, só para fazer esse adendo. Era dado, Aí, o que só que para ela fala? contextualizar, era dado para os enfermeiros do setor acompanharem, ou o próprio familiar acompanhar o paciente com folheto Exato. fazendo os exercícios. Exatamente. Então ela fala que evento adverso foi raro, né? Porque ela acredita que também porque tinha isso, era um passo a passo, era supervisionado, e que começando precoce, né? Dentro de 48 horas, ela coloca, foi seguro, né? Parece ser seguro. Então ela fala que é viável, né? E que a gente poderia pensar nisso, né? Ela ainda coloca assim, ó, é viável e altamente benéfico para melhoria funcional na doença pulmonar obstrutiva crônica. E nós levantamos a hipótese de que elas poderiam ser igualmente viáveis e eficazes no nosso doente crítico. No entanto, a transferência dessas intervenções pode não ser tão direta quanto o previsto. Né? E aí ela coloca, né? A reabilitação pulmonar é entregue ao longo de 8, 10 semanas, blá, blá, blá. Mas eu queria terminar com essa frase, assim. Então, de novo, gente, né? A gente não está falando aqui que não é para fazer exercício resistido, né? A gente não está tirando a importância de nós, intensivistas, dentro da UTI, acharmos uma maneira de prescrever, né? De ter uma prescrição clínica nossa. A gente só está trazendo dados a respeito de talvez dessa coisa de transferirmos, né, uma coisa que não é da nossa realidade para a nossa realidade e que talvez não dê tanto certo, pelo menos não para a maioria dos pacientes. Vai, deixa a sua Muito bom. mensagem, Clé, para ninguém brigar com a gente depois.
Não, a minha mensagem é que a gente precisa ser crítico, a gente tem que ter pensamento crítico. O pensamento crítico envolve leitura, envolve raciocínio, envolve prática, para que a gente possa, no dia a dia, a gente tem que se questionar. Será que estamos fazendo exatamente o que é o ideal para o nosso paciente? E temos que ser humildes o suficiente para julgar, e quando isso não for, a gente chegar a uma conclusão de que não é o que estamos fazendo correto, que a gente possa abrir a mente, como a gente fala sempre aqui, e além do óbvio, pensar fora da caixa, para que a gente possa oferecer o melhor para os pacientes. Como eu já coloquei, uma opinião muito particular minha é que a gente não tem que fazer essa transferência de informações, muito pelo contrário, eu acho que em vez de ficar tentando empurrar isso para dentro da UTI, a gente tem que, dentro da UTI, começar a pensar em outras formas e outras maneiras de prescrição. Eu acho que a minha mensagem é por aí, e acho que discutir prescrição de exercício na UTI é um propósito de todo fisioterapeuta intensivista. A gente necessita falar mais sobre isso, e não ficar na ideia de pegar os grandes prescritores de exercício. E aí eu queria até deixar uma dica, Débora. A dica hoje por esse episódio é um podcast. O podcast chama-se Exercício Físico e Ciência. Ele é desenvolvido pelo Fábio Dominski, profissional de educação física, e aí ele fez em 2020, há 4 anos atrás, uma série de uns 10 episódios mais ou menos, falando sobre hipertrofia, o que a ciência fala sobre hipertrofia. E é simplesmente fantástico. Quando você ouve essa série, você chega à conclusão que a ciência não é tão simples e não tem uma resposta muito clara, e que depende do tipo de paciente, depende da preferência, depende do volume de treino, muito mais do que da série, da carga que você usa. Então, existem 1000 maneiras da gente alcançar o nosso objetivo dentro da UTI, que é de reabilitação funcional. Então, parar com esse negócio de simplificar, e simplificar dentro de uma fala chique, né? Não, tantos por cento, você faz o plano, tá, tantos por cento durante quanto tempo? O FIT-VP, a última letra é progressão. Quando é que você vai progredir? Ah, não, eu não sei. Então, eu acho que, assim, é entender que a gente tem outras maneiras, e que pensar nas outras maneiras talvez seja mais útil para os pacientes. Essa é a minha dica aí, e obviamente que é a dica do trabalho, do protocolo que você já deu, e obviamente que a gente vai colocar a referência desse trabalho aqui na descrição do episódio, mas quem quiser recebê-lo diretamente, a nossa comunidade no Apoia-se vai receber diretamente os artigos, né, como a gente já tem feito com o material dos outros episódios todos. Essas são as minhas dicas. Exercício físico e ciência, aí, o trabalho que a gente discutiu, e se tornar um apoiador do nosso episódio. São as minhas 3 dicas de hoje. E eu vou acrescentar mais uma, gente, porque, de novo, a gente, de maneira nenhuma, a gente está minimizando aqui a necessidade de prescrição dentro do nosso contexto de UTI, né? Mas como o Sancler bem colocou, a gente precisa trazer isso para dentro da UTI, da nossa realidade, e discutir ali, né? E aí, hoje a gente tem várias coisas sendo estudadas em relação à prescrição de exercício, né? Em vários contextos, sob vários olhares diferentes, né? E aí a gente, aqui no podcast, a gente tem muito esse compromisso de formar e pôr em ação, né, fisioterapeutas atualizados, capacitados e principalmente uma formação de qualidade. Então, a gente achou por bem que não cabia tudo num episódio só do podcast para falar sobre prescrição de exercício. Então, fiquem ligados que a gente vai soltar aí, a gente vai fazer uma formação, um lugar onde a gente vai poder discutir, refletir, né, entender o raciocínio da prescrição muito mais do que uma prescrição, né? Junto com vocês. Então, fiquem ligados que vai sair uma formação a respeito desse assunto, com o que tem de mais novo e com todos esses olhares que não cabem aqui num episódio só, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Muito bom mesmo. Muito bom, obrigado pela participação de todo mundo. A gente vai trocando ideia e a gente se vê no próximo. Beijo, pessoal. Tchau.